Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal. Boa noite, muita paz, muita luz. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui para ficar bonito no vídeo. Vou até soltar porque ele está todo desajeitado. Está começando agora o nosso estudo do sábado à noite, no livro Mecanismos da Mediunidade. Sou Andressa Bispo. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. E eu já queria, desde já, agradecer a você que está aqui, coladinho com a gente, nos ouvindo, participando, acompanhando o estudo, e também agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para desenvolvermos mais esse trabalho importante na vida da criatura humana. Quero agradecer também aos canais parceiros, à equipe Renovando Consciências, que transmite esse trabalho, que transmite para outros corações esse estudo, para que eles possam também receber a mensagem e as instruções do alto. E se você quiser deixar aqui o seu boa noite, a cidade da onde você está nos vendo e nos ouvindo, fique à vontade que a gente dá uma boa noite aqui para vocês. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui no capítulo 1 do livro, Ondas e Percepções, eu queria esclarecer algumas coisas, né? Nós vamos tentar estudar esse livro aqui de uma maneira com que a gente se identifique o que André Luiz está dizendo, mas de uma maneira simples no nosso dia a dia. Apesar de ser um livro muito científico, que vai falar da constituição planetária, das suas forças e das suas energias, é possível que nós façamos relação com o que nos acomete no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira. Então, eu gostaria que vocês abrissem o coração para esse estudo, porque, afinal de contas, André Luiz não escreveu esse livro apenas para os acadêmicos, para as academias, mas para todo aquele que quer entender o mecanismo da espiritualidade nos envolvendo no setor mediúnico. Para todo mundo que quer entender esse mecanismo, esse livro foi escrito.
Então, nós nos debruçamos aqui, eu passei a semana fazendo slide, estudando, pesquisando, para tentar trazer da forma mais simples aqui possível para a gente o que André Luiz vem nos dizer. Então, fiquem tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, vai dar para todo mundo entender a linguagem de André Luiz. Lembrando que a mediunidade, ela é muito presente, é muito viva em nós. E por mais que você negue, por mais que você não queira ser médium ou ter nenhum indício de mediunidade, ela vai existir, ela vai se manifestar, mesmo você não querendo. Então, a importância de você saber o que fazer, como lidar com esse instrumento mediúnico, né, que nos foi dado por Deus, é muito importante no nosso dia a dia. Como é que você orienta um filho que chega para você com 2, 3 aninhos de idade, né? Fala que está tendo visões, essas visões elas vão piorando, vão ficando cada vez mais constantes. Como é que você se orienta se é você que está passando por um processo de sensibilidade com o mundo espiritual? Então, não é um livro escrito para algumas pessoas, é um livro escrito para a humanidade, tá? Aqui do planeta Terra. Então, nós vamos começar aqui. A gente encerrou no vídeo passado, né, a introdução aqui de André Luiz, e ele colocou a data aqui, que ele encerrou essa introdução no dia 11 de agosto de 1959. Olha quanto tempo faz, e a gente ainda não conseguiu desbravar e estudar direito esse livro. Vejam só, mas vamos lá. O capítulo que nós vamos começar aqui, o capítulo 1, se intitula Ondas e Percepções. Então, eu vou lendo aqui um pouco os parágrafos para vocês, pedacinho, pedacinho. Eu fiz bastante slide, então fiquem tranquilos, a gente vai entender tudo. Ele começa assim: agitação e ondas. Em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas, condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, vejam bem, esse é o primeiro parágrafo. Parece difícil, né? Mas vamos entender aqui. Primeiro, quando ele fala aqui que em seguida há esforços persistentes de muitos sábios, espíritos sábios aqui na Terra, são os nossos cientistas que estão trabalhando a serviço de Deus para a evolução da humanidade, desbravando cientificamente todas as energias e todos os fluidos que compõem aqui o nosso sistema solar e o planeta Terra. É disso que ele está falando, tá? Quando ele fala que essas inteligências compreendem que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, ele está nos dizendo que a Terra é um imã gigante. E eu fiz até um slide aqui, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Olha, esse aqui é o nosso planeta Terra, tá? E esses campos aqui, esse pontilhado, essas ondulações, são os campos magnéticos e eletromagnéticos, ou seja, né, aqui a gente contém eletricidade junto com magnetismo, que compõe, né, a nossa psicosfera terrestre. Tá ok, pessoal? Então, dentro do nosso planeta Terra, nós vamos encontrar
Essas forças atômicas condicionadas, ou seja, modificadas, transformadas, cada uma a seu propósito, para que, né, no ritmo dos seus próprios movimentos, a Terra se tipifica na imensidade cósmica, ou seja, tudo que nós conhecemos hoje, tudo que você olha, né? Eu vou até fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando vocês olham, né, para a natureza, para a paisagem que nos cerca, seja ela urbana ou rural, o que você vê? O que você enxerga? Você enxerga algum tipo de energia? Você enxerga algum tipo de fluido dentro dessa paisagem? Na sua casa, quando você liga os aparelhos eletrônicos, quando você fala, quando você pensa, quando você sente, você enxerga pela sua visão alguma força, alguma energia diferente daquilo que você está acostumado a ver? Então, veja, esses campos, né, que estão gravitando em torno da Terra e que constituem parte aqui, grande parte das energias que nós conhecemos, aos nossos olhos, né, a nossa visão corporal não identifica. Não identifica. Nós precisamos de aparelhos específicos para poder visualizar e captar esse tipo de onda, esse tipo de campo magnético, eletromagnético que nos cerca. Então, muitas vezes, a gente acha que a vida não está acontecendo ao nosso redor porque a gente não vê. E se nós paramos para pensar, quando a gente vai estudando aqui o livro, né, vai estudando as obras de André Luiz, de Allan Kardec, dos outros espíritos amigos, a gente descobre que tudo, exatamente tudo, é vida em movimento. Não tem vida inerte, tá? A gente precisa começar a enxergar um mundo diferente. Então, você é energia pura. E o mundo em que você está pisando também é energia pura. E a gente vai entender isso melhor. Então, ele continua aqui. Nesse reino de energias, que é o planeta Terra, o nosso sistema solar, vamos aqui nos atentar ao nosso quintal, ao nosso sistema solar. E depois a gente vai subir um pouco mais os degraus do universo. Então, nesse reino, continua aqui no segundo parágrafo do capítulo 1, nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo da nossa moradia, em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Vamos tentar entender isso aqui, vamos para o próximo slide. Então, veja, a Terra, né, esse grande magneto gigantesco, esse grande ímã, é formado das forças atômicas, do átomo, tá, gente? Que o nosso corpo é constituído por átomos. Tem o magnetismo, eletromagnetismo e também a matéria concentrada. O que é a matéria concentrada? Tudo que nós conseguimos aqui definir como matéria tangível, né? A natureza, os animais, os corpos humanos, os objetos, tudo isso é matéria concentrada. Tá ok? Tá ficando mais claro, né? Na dúvida, vocês perguntam aí. Quando ele fala aqui que a vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas, ele vai dizer assim, ó. Vou até mudar o slide. O universo... Não, foi o slide errado. Peraí. Cadê? Aqui. Ele fala assim,
Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Então, vocês vejam, eu estou aqui falando com vocês, muitas vezes vocês estão me ouvindo aí no fone de ouvido, pelo celular ou pelo notebook, e a minha voz, né, quando eu falo, ela produz essas ondas, como vocês estão vendo aí, que é percebida, né, pelos nossos sentidos, no caso aqui o sentido, né, sonoro do ouvido. E ele diz também que se ligamos o aquecedor, nós espalharemos ondas de calor. Então tá aqui a foto do aquecedor, a gente não vê, nós não vemos o micro-ondas emitir ondas, porque a gente não consegue captar essas ondas. A gente não vê o aquecedor, né, solar, o aquecedor térmico no frio emitir essas ondas de calor. A nossa visão, como eu disse no começo, não consegue captar, mas elas existem. E se nós temos essa informação, foi porque a gente já desenvolveu aparelhos para conseguir enxergar isso. E aí ele diz assim, quando a gente acende a lâmpada, nós exteriorizamos ondas luminosas. Então, eu estou com a luz acesa aqui, a luz do computador. Tudo isso, né, chega para mim e para você através de ondas. Então, nós sentimos, nós percebemos, os nossos órgãos, os nossos sentidos estão capacitados apropriadamente para perceber essa manifestação da energia e da matéria através dessas ondas que se movimentam até determinado ponto. Ou seja, né, todo mundo que consegue captar um tipo de onda está conseguindo sintonizar com elas. E a gente já vai falar sobre isso. Quando a gente fala de ondas, assim, pessoal, parece muito difícil de entender. Mas o próprio André Luiz vai discriminar aqui para a gente o que é uma onda, certo? E ele coloca aqui assim também, façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em resumo, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Então, vocês veem aqui no desenho, ó, a gente tem o rádio, tem o micro-ondas, tem o infravermelho, tem a luz variável, tem, eu não consigo ler porque está pequeno, mas tem o raio-x, os raios gamas e uma outra condensação aqui da luz. Todas elas nesses tipos de ondas diferentes, quando estão funcionando, a gente consegue captar. E agora, André Luiz, ele vai fazer aqui uma definição e vai classificar alguns tipos de ondas. E ele coloca assim, tipos e definições. Aí vocês devem estar perguntando, e o que isso tem a ver com mediunidade? Calma, nós vamos chegar lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito terreno, porque a proposta do livro é falar do mecanismo, como que ele acontece no mundo espiritual e como que ele chega aqui para a gente na Terra. Então, nós precisamos ter essas definições para a hora que ele for falar desse mecanismo, como que ele acontece, a gente saber por quais caminhos que ele percorreu, por onde ele passou. Né? Porque a mediunidade não é assim, né, mágica. Ah, eu vou fazer uma mágica agora e vou me comunicar. Não. Ela obedece a leis naturais, a leis universais, tanto no campo material, aqui do nosso mundo, tanto quanto no campo espiritual. Então, se a gente não souber algumas definições que existem na matéria, a gente não vai entender o espiritual. Tá, pessoal? Se eu tiver muito rápida, vocês falam aí para mim que eu vou mais devagar. É porque é bastante material, eu quero ver se eu consigo fazer esse capítulo. Então, ele coloca assim, ó, tipos e definições de ondas. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Olha só, a Rosângela usou da onda do sentimento, digitou aqui o nome dela,
E eu captei. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Mais alguém que quer enviar uma onda de boa noite aqui para mim? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Tipos e definições. As ondas são avaliadas aqui no nosso mundo científico, nosso mundo terrestre, segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor, de quem envia essas ondas, em que se verifica a agitação. A gente já vai entender isso. E aí ele dá um exemplo. Uma fina vara batendo, tangendo as águas de um lago, provocará ondas pequenas. Ao passo que a tora da madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo vai lançá-las muito longas, né? Você pega aí um instrumento, o contrabaixo, né? É um tipo uma guitarra. Você vai tocar, se você coloca ela num amplificador, essas ondas vão ter um certo alcance. Um flautim, a flauta, ele vai desferi-las muito curtas. Então, você veja que dependendo do instrumento que é o emissor, o fabricante dessa energia, dessas ondas, é que vai se ter a potência de alcance ou não. Quando a gente transporta isso para o campo mediúnico, né, a gente tem que lembrar que nós temos uma antena embutida aqui, a hipófise, né, a glândula pineal, emitida aqui, atrás aqui, no nosso cérebro, para captar extremamente o mundo espiritual. Então, a gente consegue, assim, pelo menos deduzir que a capacidade da antena vai nos dizer quais tipos de ondas eu vou conseguir ouvir, enxergar, captar. Já estou dando uma deixa aqui para vocês. Já estou indo lá na frente. Mas vamos devagar. E aí ele diz assim: as ondas ou oscilações eletromagnéticas, porque dentro de uma onda ela pode carregar magnetismo, eletricidade, são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância, que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, ou seja, né, o penacho e a crista aqui é o tamanho do movimento que ela faz, até que altura ela chega. Então, ela chega numa determinada altura e volta, esse limite da altura que ela chegou é considerado aqui a crista, tá? Gente, qualquer cursinho básico de física que vocês virem aí sobre ondas vai ajudar a esclarecer melhor, tá? Eu estou tentando passar da forma mais simples possível. Mas aí a gente tem que retomar os nossos tempos de físicas na escola também, né? Lembrar das aulas, daquele tio que vinha falar, né? E a gente não ficava tão atento. Agora a gente tem que retomar esses ensinamentos. E ele diz assim: em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo, em que se identifica a frequência diversa. Aí vocês vão parar para pensar, ritmo? Como assim ritmo? Então, quando a gente faz bate-palma, quando a gente bate palma, a gente pode bater num ritmo rápido ou num ritmo lento. Isso é ritmo, tá? Então, essa batida cria um ritmo, esse ritmo cria uma frequência. E é nessa frequência que estão aí as energias que serão captadas ou não pelo receptor, tá? Por quem recebe. Aí ele continua nos dizendo aqui, deixa eu ver se eu fiz um slide aqui para vocês falando sobre isso. Então, uma onda é determinada a forma de ressurreição da energia
por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Porque ele vai dizer aqui, no parágrafo seguinte, ele vai fazer a seguinte pergunta: que é, no entanto, uma onda? A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é a determinada forma da ressurreição da energia. Aí vocês vão perguntar para mim, ressurreição da energia? Quer dizer que a gente, né, tá aí, ressurreição, a gente lembra de Jesus, que ressuscitou dos mortos. O que é ressuscitar? É erguer, é levantar-se. É pôr-se de pé. Esse é o significado da palavra ressuscitar. Então, quando ele usa essa terminologia para fazer uma comparação de que essa onda, né, ela ganha ali o momento que ela é impulsionada, que ela é criada por um aparelho, né, ou por algum corpo da natureza, como ele descreve aqui, seja animal, seja hominal, seja vegetal, seja mineral, não importa. Qualquer um dos reinos da nossa natureza consegue fazer essa emissão de ondas. Mas ele diz aqui que então a gente consegue ressuscitar uma onda. Então, cada vez que eu estou pensando em algo, eu estou dando vida ao meu pensamento. E através das ondas pensantes que saem da minha mente, nós criamos formas que a gente não consegue ver aqui na nossa psicosfera mental. É por isso que Emmanuel nos fala que o nosso pensamento é vida. Que nós damos forma, damos luz, energia, calor, intensidade para aquilo que nós estamos pensando, a depender do que estamos pensando. Então, ele coloca aqui, ó, partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Então, veja, pessoal, nós somos compostos por átomos, essa partícula, né? Bem pequenininha, existente aqui no nosso campo, né? Corpo físico. E a agitação das moléculas, desses átomos e do seu campo que o envolve, provoca, então, ondas que se articulam em oscilações de acordo com o que a gente emite. E a gente vai entender melhor esse aqui, deixa eu ver se... esse é depois. Aqui, eu queria colocar esse aqui para vocês, olha. Quando ele fala, a vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas, ele está falando aqui dos tipos, né, de clima que nós temos na Terra. Igual eu falei para vocês lá no começo, quando a gente olha para o nosso planeta, para a paisagem fria ou para a paisagem quente, nós não enxergamos essas ondas que criam toda essa beleza climática, que criam toda essa matéria que se desenvolve e que se expande aqui no reino, né, em que nós estamos inseridos. Então, enxergar a vida como uma intensidade muito forte que está se movimentando ao nosso redor é muito importante, como eu já falei. Né? Nada que nos circunda, que nos cerca, está inativo.
está inoperante, pode estar esperando algum fator determinante para a sua transformação. Mas tudo que é criado, tudo que compõe aqui o universo, nosso sistema solar, tem um propósito designado. E aí, ele vai entrar agora no segundo item desse capítulo, intitulado Homens e Ondas. Então, aqui eu coloquei para vocês a estrutura do átomo. Dentro dessa estrutura, para quem não lembra, eu coloquei aqui para a gente relembrar, nós temos os elétrons, que são de carga negativa, os nêutrons, que são de carga neutra, e os prótons, que são de carga positiva. Essa é a estrutura atômica que compõe o nosso corpo físico. E aí, a gente vai ver aqui, que ele vai discorrer agora, nos dizendo que nós temos o nosso campo magnético também envolvido no magnetismo e na eletricidade. Você não sabia que você é um campo magnético, que você é um ímã ambulante? Você não sabia disso? Então, a gente é um ímã ambulante. Se a Terra é um grande ímã no sistema solar, nós somos seres com a capacidade de atração. E nós atraímos ou repelimos, porque a função do ímã é atrair ou repelir, e nós nos comportamos da mesma maneira, dependendo da nossa condição evolutiva, da nossa condição moral, como espíritos imortais. Então, o estado mental, o estado psicológico, sentimental, emocional, é que vai nos colocar na vibração e na frequência de outros espíritos na mesma sintonia. Porque nós somos constituídos disso, dessa energia. Entende, pessoal? Uma onda mecânica, ela pode carregar a matéria. Uma onda eletromagnética, ela não carrega a matéria, mas ela carrega parte da energia de quem a impulsionou, a provocou, a perturbou. Então, a partir do momento que eu provoco ações em mim, seja abstratas, pensamento, sentimento, emoção, ou seja, por ações tangíveis, atitudes, gestos, fala, eu estou modelando, criando ao meu redor, através do perispírito e da aura, o nosso campo magnético de atração. É por isso que os espíritos se relacionam apenas com quem eles têm afinidade e com quem permite a frequência de se relacionar. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho afinidade com o obsessor que se relaciona comigo. Eu tenho afinidade só com as pessoas que eu amo, que pensam igual a mim, que sentem igual a mim. Veja, as frequências, né, elas são, assim, acessíveis a qualquer um de nós. Então, mesmo que você não se afine com o obsessor, se você vibrar, se você sintonizar, se a sua antena estiver ali, né, numa potência de captar a mesma frequência que ele está te envolvendo, isso através das más ações, dos maus vícios, dos maus hábitos, dos maus pensamentos, das más atitudes. Tudo isso é uma frequência de baixo teor. E são essas frequências que te colocam em contato com os espíritos inferiores.
Então, o seu campo magnético, os seus átomos estão ali vibrando, trabalhando numa frequência baixa. E espiritualmente, você está dando acesso, está abrindo as portas da sua mediunidade, da sua sensibilidade, para espíritos que queiram, talvez, o seu fim, a sua destruição, a sua perturbação espiritual. Mas continuando aqui, de dúvidas, vocês coloquem aqui. Eu não quero que ninguém saia com dúvida. Deu, gente, para entender um pouquinho a definição de ondas, segundo aqui a fala de André Luiz? Recapitulando, nós estamos inseridos no mundo, planeta Terra. O planeta Terra é um grande ímã, contém magnetismo, contém eletricidade. E o ser humano também. Também. E aí, agora ele vai falar de homens e ondas. Né? A gente já viu um pouco. Ele diz assim, simplificando conceitos, em torno das escalas das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. A gente já vai falar disso. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetos industriais, né, até mesmo na nossa casa, nós temos aparelhos que comportam 110 e nós temos aparelhos que necessitam das tomadas 220, não é isso? Então, essas correntes alternadas, elas têm essas variações de potencialidade. Potência baixa, potência média e potência alta. Tem secador que vai no 110 e tem secador que a gente compra que precisa do 220. Tem chuveiro do 110 e tem chuveiro mais, né, forte que precisa do 220. É isso que ele está falando aqui. E aí ele coloca assim, né, a corrente alternada para os objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos. Pessoal, eu vou ler de novo, porque senão a gente não vai entender. O que ele está falando aqui é muito importante. Ele está dizendo assim, é entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as ondas da luz, dos raios-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos. Agora a gente já está saindo do planeta Terra. Lembrando, né, que o cosmo é tudo que nos cerca. Nós estamos inseridos no cosmo. O nosso planeta Terra faz parte desse sistema grandioso que é o cosmo universal. É o espaço infinito que nós ainda não temos capacidade de mensurar o tamanho. Então, o que ele está dizendo aqui, que a eletricidade, o magnetismo, como a gente conhece aqui dentro da nossa casa, nos setores industriais, nos aparelhos eletrônicos, os transformadores que têm a capacidade de alternar a potencialidade dessas correntes, são a mesma coisa dos raios cósmicos e as que se superpõem além deles. Ele diz assim, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência
considerando o modo em que se exprimem. Agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mas é importante a gente entender o seguinte, que todos nós, todas as energias que nós temos catalogados na ciência terrestre e as que a gente ainda desconhece, a matéria escura, a constituição dos mundos celestes, a constituição do perispírito mesmo, a gente ainda não tem certeza, né? Não tem todas as informações. O próprio espírito, a gente não sabe a natureza, a formação, né? Trazida aqui para os conceitos químicos e físicos, a gente não tem essa classificação. O que é o espírito? Se alguém souber, me fala aí. O que é o espírito na classificação química e na classificação física da Terra? A gente não tem. Então, o que ele está dizendo aqui? Como é que pode ser tudo a mesma coisa se o cosmos está no exterior, está no universo, e a Terra? As energias que a gente conhece aqui parece ser outra coisa. E aí eu fico boba de ver o seguinte, quando eu comecei a ler e a estudar esse livro, às vezes a gente é tão presunçoso, mas tão presunçoso, que a gente acha que está com tudo, né? Então, que as energias que a gente conhece, a energia atômica, a energia magnética, a energia elétrica, são as energias master do universo, que não tem mais nada aí fora. Pelo amor de Deus, gente, olha a nossa pequenez. A Terra é um grão de areia no universo. Como é que pode começar e acabar aqui? O fluido e a energia. Como é que pode a gente ser detentor ou querer ser detentor de tais energias? E eu não sou cientista, viu? Eu não sou cientista, eu não sou física, eu não sou química. Mas esse raciocínio me veio à mente. Vocês não concordam comigo? Se não concordar, pode falar também, viu? Fica à vontade. Deixa eu dar boa noite aqui para a Maria Helena, está sempre aqui. Boa noite, querida. Obrigada, viu, pela presença. Fique conosco. Então, se a gente acha que é tudo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente está enganado. Está enganado. Porque todas as energias provêm de um único lugar, um único, que a gente esquece que existe. E essas energias só podem estar vindo do fluido cósmico universal. Aí vocês vão falar, o que é isso? Que energia é essa? Então, para quem não conhece, não sabe o que é, vamos pegar aqui o slide para ficar, né? Mas antes da gente chegar lá na... Não, depois eu venho aqui. Vamos lá, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, a matéria primeira, cujas modificações e transformações constituem, formam a inumerável variedade dos corpos da natureza. Não ficou claro? Não entendeu? Vamos para mais um slide. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto, hálito, do Criador, de Deus, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes,
no oceano. Mas eu vou falar um pouco mais dele para a gente entender. Fluido cósmico, sendo a matéria elementar do universo, sendo esse hálito de Deus, ele é a primeira energia que nós estamos inseridos, mergulhados, e nós não sabemos a sua constituição. Mas é através dele que se criam corpos, mundos e outras energias. Outros tipos de matéria, outros tipos de seres, de corpos orgânicos e inorgânicos. Tudo isso provém de um único lugar, que é esse fluido em que a gente está inserido, do qual os nossos olhos também não veem, não percebem, porque os nossos olhos da carne são limitados. E nem como espíritos, ainda na escala inferior, a gente consegue enxergar. Então, o fluido cósmico é a energia primeira que dá acesso, portas de acesso, condições para que se criem outras coisas. E quando ele vai colocar aqui cocriação em plano maior, o que é isso? Nessa substância original operam as inteligências divinas agregadas ao Ser Supremo, em processo de comunhão indestrutível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, do Todo-Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Traduzindo, nós temos espíritos puros, Cristos, como nosso Jesus Cristo, que é um co-criador, ou seja, ele cria mundos, sistemas solares inteiros, e tudo que nós conhecemos nesse sistema solar, tudo que nós conhecemos de natureza, antes do homem modificar, tudo que é natural, que já estava aqui quando a gente chegou, foi criado por esses espíritos co-criadores. Então, veja, nós temos a capacidade de modificar e de criar formas. Só que existe uma diferença entre o que nós criamos e o que Deus cria. Porque o que nós criamos pode ser destruído, né, por Deus a qualquer momento. O que nós criamos pode ser, pode se tornar poeira, vamos dizer assim, pela ordem natural até das energias. Tem um tempo de vida. Agora, o que Deus cria, não. O que Deus cria é eterno. Então, veja, Deus tem agentes, missionários, ministros, cristos, trabalhando com Ele, junto a Ele, para que cada vez mais nós possamos ver o universo se expandir, aumentar os seus sistemas solares, as suas nebulosas, da onde são criadas os sistemas solares, né? As constelações, os mundos. Essa é a expansão da matéria. Deixa eu falar boa noite aqui para o Marcelo Teixeira, Rio de Janeiro. Obrigada, Marcelo, seja bem-vindo, viu? Espero que vocês estejam gostando e entendendo aqui, né, o programa de hoje. Então, continuando aqui o livro, que parecia difícil, agora já está mais fácil, né, gente? Vocês vão me falando aí. Quando ele fala que essas energias que tem dentro da nossa casa, que tem, né, dentro das indústrias, que é modificada pelo homem, é a mesma energia do cosmos, só que modificada, tá, gente? Transformada. Ela sofre alteração. Toda energia
sofre um tipo de alteração para que a gente consiga trabalhar com ela, né? Fazer determinadas coisas, né? Atingir determinados objetivos, tá ok? A única energia que a gente não consegue modificar é o fluido cósmico, né? A gente tira dele, né? A energia para depois moldar, mas a gente não pode chegar lá para Deus e falar, não, eu quero que o fluido cósmico seja outra coisa, que não seja fluido cósmico, tá? Não dá. Por mais que queira alguém aí querendo fazer isso, não dá, tá? Tem coisa que a gente é limitado, e muito. Então, e aí ele diz assim, né, que não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo que se exprimem. Então, a nossa frequência aqui planetária não é a mesma frequência de um mundo feliz. Não é a mesma frequência de um mundo celeste ou de um outro sistema solar. Outros mundos, né, vibram em uma frequência diferente da do planeta Terra. E cada um exprime exatamente aquilo que foi feito para ser, para realizar. Então, nós somos aquilo que nós fomos aqui inseridos para trabalhar, para angariar, para progredir. Somos criaturas imperfectíveis, ou seja, podemos nos melhorar e melhorar tudo à nossa volta, todo dia. E ele continua aqui assim. Vamos ver se eu consigo terminar. Consigo. Temos dessa maneira, né? Ele coloca, não, ele vai falar do homem. E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que lhe afinam com o modo de ser. Ou seja, nós somos aquilo que temos dentro do nosso íntimo. O nosso caráter, a nossa ética moral é que vai nos colocar na frequência vibratória desse feixe de forças em qual estamos inseridos. Ao mesmo tempo que você pode desencarnar e se colocar na frequência de zonas umbralinas e purgatoriais, você também pode desencarnar e se colocar na frequência de mundos habitados por espíritos superiores. Tudo isso vai depender da faixa de frequência em que você está. Entende? Nós somos um turbilhão de pilhas eletrônicos. André Luiz nos fala isso. A gente caminha e acha que está pisando no chão, acha que está tocando nas coisas. Mas não esqueçamos. Tudo à nossa volta pode se repelir ou se atrair, dependendo da potência e da capacidade de atração que nós temos em nós. Aí ele coloca aqui assim: temos dessa maneira, por viajante do cosmo, o homem, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionando nas suas percepções a escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que mostra sempre acrescentado pelo patrimônio da experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou seja, o tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida.
ou o tempo de esforço pessoal na construção do destino. Então, a nossa evolução vibratória, ondulatória, vai nos colocar numa frequência onde poderemos ser percebidos por outros espíritos o quanto nós evoluímos e o quanto nós oferecemos de progresso da nossa parte, de auxílio da nossa parte, de evolução da nossa parte para a vida, para o mundo. Você já trabalhou para o bem da comunidade? Você já trabalhou para o progresso do seu bairro, da sociedade? Você já auxiliou uma família que não fosse a sua? O quanto você já deu de você para a vida? E isso é um grande termômetro para saber em qual evolução nós estamos. Qual é a medida da nossa evolução espiritual? Ok? Porque nós só agimos capacitados de acordo com o que o nosso coração, de uma maneira abstrata, né? Com o que o nosso espírito sente e permite que as nossas emoções façam. E aí ele diz assim: para a valorização e o enriquecimento do caminho que lhe compete a percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro por intermédio do qual exterioriza. As ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no seu aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. E aí eu vou voltar aqui, esse pedacinho, porque ele fala assim, que quando nós, para a valorização e enriquecimento do caminho que nos compete percorrer, nós recebemos da vida que nos acalenta, e aí vocês vão falar, acalenta, o que é acalenta? Acalenta é gostar, é isso? Então eu fui buscar aqui no dicionário o significado de acalenta. Acalenta vem do verbo acalentar, o mesmo que anina, né? Ou faz ninar, adormece, embala, nina. Ou então faz com que alguém durma ao som de acalantos, cantigas. Embalar ou embalar-se, o pai acalentava o filho, acalentou-se no colo da avó. Segurar nos próprios braços, aconchegar ou aconchegar-se, a mãe acalentava o filho em seus braços. Então veja, você já se sentiu abraçado? Já se sentiu aconchegado? Já adormeceu como uma criança quando a gente troca carinhos, canta uma musiquinha e aquela criança se sente segura de onde ela está, e então ela adormece porque ela sabe que nenhum mal vai acontecer a ela? Você já sentiu recebendo isso da vida? A gente não percebe muita coisa. A gente não se dá conta de muita coisa. Então a vida faz por nós muito mais do que a gente imagina e a gente não se dá conta. Nós somos embalados, aconchegados nos seus braços para que nós consigamos seguir em frente, nos melhorar, nos renovar, e a gente não percebe.
A gente desvaloriza a vida. Desvaloriza a criação de Deus, que somos nós, os espíritos. Muitas vezes a gente blasfema e fala, eu nem queria ter existido. A gente não percebe o quanto nós somos amados. Nós somos aconchegados, confortados diante da nossa cegueira de espírito. A gente não percebe. Então, veja, acalentar, somos acalentados pela vida. Ele diz assim, deixa eu me recuperar aqui, que a vida nos acalenta e a qual devemos servir. Então, existe aqui uma permuta, uma troca que nós devemos ter entre nós e a vida. Porque se a vida nos acolhe, nos impulsiona para a renovação, nos abraça, nos embala, ao mesmo tempo, ela pede de nós o quê? Ama, trabalha e serve, como diz Emmanuel. Ela pede serviço. Porque se uma vara precisa bater na água para criar uma onda, significa que se nada perturbar aquela água vai criar bicho. Vai apodrecer. Então nós precisamos da agitação provocada no ambiente exterior, pelas pessoas, no nosso íntimo, pelas frustrações. Nós precisamos de tudo para poder o quê? Aprender a amar e a servir. E nós, quando reencarnamos, ganhamos um tesouro da vida. Além da vida nos aconchegar, nos acalentar, ela nos dá um tesouro que serve de instrumento para o nosso desenvolvimento espiritual e material e físico. E qual tesouro que é esse que ela fala aqui? Vou ler de novo aqui para vocês. A que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza, mostra as ondas que lhe marcam a individualidade. Quem é você? Como você mostra os seus gostos, as suas peculiaridades aqui no mundo físico, se não através do cérebro? Porque é a ele que o nosso corpo responde. É ele que dá o comando aqui para o corpo físico. Mas ele recebe o comando do espírito, não esqueça disso. E nós devemos aproveitar o aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. Então, eu vou colocar aqui para vocês, aqui, o nosso cérebro. O tesouro do cérebro. E é através dele que nós emitimos as várias ondas que consistem, que existem, e que nós conhecemos no plano material e que agora a gente está desbravando também no campo espiritual. Tá? E dele, o cérebro, né, depende o nosso desenvolvimento intelectual aqui na vida física, tá? Porque nós precisamos ter um cérebro que comporte, que tenha capacidade de absorção necessária para entendimento intelectual do conhecimento e de tudo que nos cerca. Nós vemos muitos irmãos com essa limitação cerebral, neural. E muitas vezes nós temos a pretensão de julgar esses irmãos, e nós não podemos fazer isso. Porque em espírito, na liberdade, né,
fora do cativeiro do corpo físico, esse espírito tem as mesmas condições que você de desenvolver a inteligência. Ele só está passando por um período de que ele necessita, muitas vezes, de expiação e de prova. Mas a limitação é só física, não é espiritual. Por isso, se você tem um cérebro ativo, saudável, valorize. Busque entendimento, busque desenvolvimento. Desenvolva as áreas que mais te agradam, emocional, psicológicas, né? Humanas, exatas, mas corra atrás do seu desenvolvimento para que você agregue valores na vida espiritual. Porque o que você buscar, do que você obtiver de conhecimento aqui no mundo físico, você vai levar com você, fica gravado no perispírito. Quando o cérebro se desfazer, virar pó, quando você desencarnar, as lembranças e tudo aquilo que você aprendeu não vão virar pó, vão ir junto com você. Então, valorize a oportunidade e o cérebro que Deus lhe deu. E depois, para encerrar, eu coloquei aqui primeiro essa faixa ondulatória, frequências vibracionais da evolução. Então, vocês vejam, quanto mais a gente está envolvido na maldade, né? Quanto mais a gente está envolvido no afastamento de Deus e das virtudes que nós podemos e devemos alcançar, mais baixas são essas frequências vibratórias. Por isso que nós dizemos que são frequências de baixo teor. Tá? E quanto mais a gente vai agregando, adquirindo valores, melhorando comportamento e sentimento, mais a nossa antena vai tendo a capacidade de sintonizar em frequências mais altas, mais potentes, que vibram em uma outra situação. Então, nós encontramos aqui a coragem, a gratidão, a amorosidade, a paciência, né? A sinceridade, generosidade, flexibilidade, doçura, adaptabilidade, humildade, bondade, perseverança, solidariedade, estado de graça, um amor incondicional. Toda saída de uma frequência média para atingir a frequência alta. E depois, para encerrar, então, nós temos aqui a escala espírita. Então, vocês vejam, né? A nossa escala, ela está numa pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos, né, os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, aqueles que se julgam com conhecimento, e os espíritos neutros, que não fazem nem mal, mas também não fazem o bem. Depois, do meio da pirâmide para cima, é que começa a melhorar, que começa a ficar bom. Então, a nossa escala, né, evolutiva nos coloca, né, aqui nessa classificação. É claro que é difícil a gente admitir em qual classificação a gente está, né? Na ordem dos espíritos puros, que é a primeira no topo da escala, eu acho que não, né? Eu estou falando de mim. Espíritos bons, não sei. Espíritos imperfeitos, eu acho que é essa. Eu acho que eu estou aí. Então, veja, depende de nós. A nossa mudança de vibração, de ondulação, de frequência para, né, nos sintonizarmos com as frequências mais altas. Quero agradecer o Marcelo, obrigada, Marcelo, excelente explanação, obrigada. Comentou aqui via de mão dupla, né? Aquilo quando eu falei que se a vida dá, né? Se a gente recebe da vida, a gente também tem que dar, exatamente. E ele coloca aqui, devemos esperar o tempo evolutivo de cada um e nunca julgar. Isso, né? A gente não tem esse poder, né, Marcelo, de julgamento. Mesmo porque Jesus falou, com o mesmo peso que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Que é fácil apontar o erro, né? Quando a gente põe assim o dedinho apontando o erro da pessoa,
os outros estão todos virados para nós, não é isso? Então, veja, vai ter bastante gente que vai apontar os nossos erros também. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou difícil, volta a fita, vê de novo com calma. Vamos estudar agora o capítulo 2 desse livro. Capítulo 2? Não. Vamos estudar agora Continente do Infrasom. O que isso tem a ver com mediunidade? Então, para você que não está assim atento, né, a esse livro, pega o livro, dá uma lida, prepara a pergunta para a próxima aula, as observações, e a gente vai poder discutir aqui. Eu espero vocês daqui 10 minutinhos, eu já estou atrasada, a gente vai começar o programa Sexualidade e Espiritismo, com o livro Sexo e Obsessão. Então, 5 minutinhos, tempo de tomar água, ir no banheiro, não despluga, fica conectado, eu vou sair de um estudo, entrar no outro, e eu encontro vocês daqui a pouco. Deus abençoe a todos, viu? Um sábado, um final de noite e um domingo iluminado para vocês. Até daqui a pouco, pessoal. 5 minutinhos.